partir do século XIX, a ideia de liberdade, ela começa a ser, como posso dizer, debatida e ser contrariada. Basicamente, os pensadores que vão vir aqui no século XIX vão dizer que o ser humano ele não é completamente liberto, ele não tem completamente liberdade. Por quê? Ele pode estar condicionado ao contexto histórico dele, ele pode estar condicionado à sua situação social, né, à materialidade. Ou seja, começa a se ser questionada essa ideia de liberdade. Será que realmente há liberdade? Né? Ou seja, a liberdade ela vai estar condicionada a outros fatores. Você não é completamente livre, sabe? O sujeito não é completamente livre. E aí a gente tem o Hegel, que vai dizer o seguinte, que nós, seres humanos, a gente não é totalmente livre porque a gente está condicionado a um contexto histórico. Ou seja, eu não posso pensar em coisas mirabolantes que o meu contexto histórico ainda não me permitiu pensar. Por exemplo, hoje a gente tem discussões que há tempos atrás a gente não tinha. Por exemplo, a ideia de que eu posso escravizar uma outra pessoa. Durante o nosso contexto histórico, a gente sabe, né, que a gente não pode escravizar ninguém. Mas, se a gente parar para pensar em outras sociedades, em outros contextos históricos, em outros tempos, isso ainda não era debatido. Então, para aquelas sociedades, era ok, pode escravizar. Entende? Então, para o Hegel, a gente vai estar, de certa forma, situado em um contexto histórico. E por isso, a gente não é completamente livre. Agora, vamos falar do Marx. O Marx, ele já vai trazer uma questão sobre as condições sociais. Ou seja, o indivíduo ele está condicionado à sua situação social, à sua situação econômica. Então, por exemplo, digamos que você agora está sem dinheiro, está desempregado, não tem um tostão no bolso, está passando fome. E aí, o que acontece? Você agora precisa arrumar um emprego. Em tese, você é livre para qualquer emprego que você quiser, né? Em tese, você é livre para ter um salário digno, você é livre para ter boas condições sociais. Porém, por você estar condicionante a uma situação social ruim, né? Você não tem dinheiro, você tá numa condição que você tá passando fome, você tá tendo, né, os seus direitos restringidos, né? Você não tá tendo acesso àquilo que a gente considera como direito universal. Então, você vai ter que agir com um mecanismo de sobrevivência. Você vai aceitar qualquer emprego que vir na sua frente, apesar dele oferecer péssimo salário, péssimas condições de vida. Por quê? Porque você está, de acordo com sua condição social, sua condição econômica, você precisa ir lá e aceitar aquele emprego de qualquer jeito. Então, Marx vai falar que as condições sociais, elas também impedem na questão da liberdade. Ele também vai falar sobre alienação, né? Um sujeito alienado também não é completamente livre. Porque pensa, o sujeito alienado é aquele sujeito que, vamos supor, todo santo dia ele tem que, sei lá, tampar. O trabalho dele, sei lá, é tampar cola. Aí todo santo dia ele faz isso aqui. Um monte de cola. Mas ele não tem noção do porquê que ele tá fazendo isso. Ele nem sabe direito o que ele tá fazendo para isso, para onde vai isso, qual o valor, né, desse produto que ele tá produzindo. Enfim, ele não sabe nada, ele não tá entendendo, ele só tá executando sua função. Ou seja, ele não tá tendo liberdade, ele não tem liberdade para saber o valor do produto, ele não tem liberdade para saber o que tá acontecendo, o que ele de fato tá fazendo. Ou seja, a alienação também é um mecanismo que impede a sua liberdade. Então, Marx vai trazer exatamente essa crítica. E mais à frente, a gente vai ter o Guy Debord, eu não sei pronunciar esse nome, mas ele é francês. E ele vai falar sobre como o capitalismo, né, a sociedade capitalista, ela se vende como uma sociedade de liberdade, mas que não tem nada de liberdade, né? Vende-se uma falsa impressão de que você é livre. Por exemplo, agora você vai chegar numa loja
e você vai poder escolher vários cadernos. Você pode escolher um caderno azul, você pode escolher um caderno pequeno com estampa de flor, você pode escolher um caderno com uma imagem feita em IA, você pode escolher um caderninho menor ainda, de, sei lá, de bicicleta. Enfim, você pode escolher vários desses cadernos. Em tese, isso vai criar uma sensação de que você é livre para escolher o que você quiser. Mas está percebendo que você é livre para escolher produtos para consumir? E isso entre muitas aspas, porque não é porque você está escolhendo a cor, o tamanho do seu produto, que quer dizer que aquilo ali brotou ali e você escolheu. Não. Aquilo ali foi pensado, aquilo foi predeterminado, né? Todos esses cadernos que você tá vendo, que você tá, entre aspas, podendo escolher, já foram predeterminados. Já foi pensado, vamos fabricar caderno azul, caderno pequeno, caderno com desenho de não sei o que, e você só foi lá e comprou. Isso traz uma falsa sensação de que você é livre para fazer suas próprias escolhas, mas é mentira, você não é livre nem sequer para consumir, né? Entre aspas, você é livre para escolher entre os produtos, entre muitas aspas, porque eu já falei para você que esses produtos foram o quê? Pré-determinados para você poder escolher, não é? Já foram pré-determinados por uma lógica industrial, uma lógica que pode ser, esse caderno é mais barato de produzir, então a gente vai produzir essa cor de caderno, né? Enfim, já foi escolhido para você o que você deveria ali comprar. As suas escolhas já, de certa forma, já foram escolhidas por você. Isso causa uma falsa sensação de liberdade, porque se agora você for lá e, sei lá, sair agora no meio da rua, fazer uma manifestação para pedir por melhores direitos sociais, melhores condições de trabalho, mais liberdade, enfim, você vai agora tomar bomba e pancada da polícia e do Estado, né? Porque isso daí não vai realmente ser feito. Então, o Guy Debord está explicando um pouco sobre isso. O capitalismo faz você ter essa sensação de falsa liberdade, mas você não é livre de fato. Você pode não ser nem livre para poder ter o dinheiro suficiente para comprar esse caderno colorido ou essa roupa que você quer. E será que você quer mesmo? Agora, voltando para o século XIX, né? A gente tem o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche. Mas o Friedrich Nietzsche, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que a gente, mais uma vez aqui no século XIX, tá sendo questionada a ideia de que se a gente é livre, tá? Eu dei um passinho à frente, fui para vocês agora pro século XX, né, com o Guy Debord, mas agora a gente vai voltar pro século XIX. O século XIX vai questionar, como eu falei, se a gente realmente é livre. Como eu falei, o Hegel vai dizer que a gente está preso no contexto histórico, o Marx vai dizer que a gente está preso a condições sociais, né? E o Nietzsche vai dizer que a gente não é completamente livre porque a gente pode agir não só pelo Estado, muitas vezes se você estiver num Estado autoritário, você não vai poder agir da forma como você quer. Pensa só, você está num Estado, numa ditadura, na ditadura militar de 1964. Você não poderia produzir uma música criticando o governo, explícita. Você não poderia, entende? Ou seja, sua liberdade está sendo suprimida pelo Estado, pelo mecanismo do Estado. Segundo Friedrich Nietzsche, tem a questão do Estado, tem a questão da igreja, né? Ou seja, a igreja também, de certa forma, pode suprimir a sua liberdade. Por exemplo, se você é da igreja, agora, vamos supor que você acredita numa religião, instituição igreja, né? Instituição igreja. A instituição igreja proíbe uma vida que esteja só ligada aos prazeres, né? Ou seja, fazer o que você quer. Ou seja, você está sendo, de certa forma, coibido, né? Você está sendo proibido, de certa forma, de fazer algo. Você não pode viver uma vida totalmente em prazeres, segundo os dogmas da instituição
igreja, entende? Ou seja, como fala o Nietzsche, a gente tem o Estado, que pode coibir a sua liberdade, a igreja, a instituição igreja, mas ele também vai falar sobre os nossos instintos selvagens. Ou seja, o Nietzsche vai falar que nem sempre a gente age de acordo com o que a gente realmente quer, com a nossa vontade, mas às vezes é por uma vontade natural, sabe? Um instinto selvagem. Por exemplo, é algo parecido com o que o Freud vai dizer mais à frente, porque o Freud vai chamar esses instintos selvagens de inconsciente, né? Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem uma amiga, e essa amiga tem um marcador rosa. E ele é muito bonito, tipo, muito, muito bonito. E aí, você fica com vontade de meio que tomar, de roubar, né, o marcador rosa da sua amiga. Você sabe que isso é errado, você, de fato, você não quer, mas o seu inconsciente te faz você querer fazer isso, né? Então, Nietzsche vai falar um pouco sobre isso e o Freud também vai falar sobre essas forças obscuras, né? Essas forças selvagens que a gente tem. Agora, indo pro século XX, o que a gente teve no século XX, galera? Fala aí. Um monte de coisa. Acertou. A gente teve Primeira, Segunda Guerra Mundial. A gente teve o início do surgimento de uma indústria cultural, né? Você teve crises, muitas crises. E aí eu citei para vocês o Guy Debord, quando eu estava falando do Marx, né? Citei para vocês. E eu vou voltar nele, porque o Guy Debord tá nessa sociedade do século XX que tá vendo o surgimento dessa indústria cultural, esse capitalismo se expandindo pra caramba e fazendo ter essa ideia de uma liberdade ilusória que eu já expliquei pra vocês, né? Sobre essa ideia de você ir na loja, comprar cadernos e achar que você é livre porque você escolheu a cor do caderno. Sendo que não é assim, porque se você for agora na rua pedir melhores condições de vida, você vai tomar bomba. E aí a gente pode pensar também, como eu falei, até a cor do caderno já é predeterminada, a sua vontade já é predeterminada. É só você pensar lá no modelo fordista do século XX. Os caras produziam um monte de carro preto. Você só podia escolher carro preto. Aí você ia lá e falava, eu escolhi o carro preto, eu quis ter um carro. Eu sou feliz que eu escolhi carro preto. Mas o carro preto já foi predeterminado por uma lógica de fabricação, entende? Antes de você ir lá comprar, de você adquirir. Então é nesse sentido que o Guy Debord vai tratar. Aí depois, galera, a gente tem o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre, ele é bem famosinho. Ele vai trazer uma ideia que é um tanto quanto paradoxal, mas aqui ele vai estar focado na liberdade individual. Ele vai dizer que todo ser humano está condenado a ser livre. Olha como essa ideia é paradoxal. Você está condenado a ser livre. Ou seja, você é condicionado. Pode ser condicionado pelo Estado. Você pode agir por causa da igreja, da instituição igreja. Você pode agir por causa dos seus instintos. Enfim. Mas o Sartre vai dizer que a gente tem sim autonomia para a gente poder decidir aquilo que a gente quer ou não fazer. Ou seja, a gente somos seres detentos de liberdade e a gente precisa responder à nossa liberdade, né? A gente tem autonomia para escolher o que a gente quer ou não fazer. Nesse sentido, você não só pode escolher o que você quer fazer, segundo Sartre, mas você está condenado a responder pelo que você fez.
Ou seja, se você fez alguma coisa ruim, você vai pagar pela coisa ruim. Se você fez alguma coisa boa, você vai colher os frutos de fazer uma coisa boa. Entende? Então, Sartre vai falar sobre isso. Ele vai caracterizar a liberdade como uma característica ontológica do ser humano, uma característica inerente, que nasce com a gente já está condenado a ser livre. E ele vai falar que é justamente por a gente estar condenado a ser livre, né? Isso cria uma certa crise existencial em nós seres humanos, porque, horas, eu agora preciso responder por tudo o que eu vou fazer. Eu tenho liberdade de escolha para escolher o que eu quero, né? Então, qual caminho que eu escolho? O Sartre vai falar, eu posso escolher 3 caminhos. E aí vem a crise. Pô, eu posso escolher os 3 caminhos? Então, qual eu escolho? Sabe? E se eu escolher esse, eu vou ter que responder por esse. E se der tudo errado? Entende? Então, o Sartre vai falar sobre isso. No século XX, como eu falei, a gente não só teve Primeira e Segunda Guerra Mundial, então a gente vê o nascimento dessas correntes, né, existencialistas, por exemplo, que são pessimistas, mas eu considero até positivas, mas são um pouco pessimistas. Mas a gente também teve, durante o século XX, o surgimento de governos totalitários, como o Estado fascista e o Estado nazista. E aí, a gente tem uma filósofa que é dessa época, né, ela é dos anos 40, que é a Hannah Arendt, que vai dizer o seguinte: todo mundo sabe, agora falando em liberdade coletiva, todo mundo conhece aquele dilema de que a minha liberdade termina quando a do outro começa. A Hannah Arendt, ela vai além, ela vai dizer o seguinte, que eu sou só livre se o outro também for livre, né? E nos estados autoritários, a gente tem essa supressão de liberdade em nome de um coletivo, demonstrando que a minha liberdade, né, só tenho liberdade se o outro também tiver. Ou seja, a liberdade também ela é algo coletivo. A liberdade individual, ela não é completamente individual, mas ela também é coletiva. A Hannah Arendt, como eu falei, ela surgiu nesse contexto, né? Ela não nasceu, né, gente? Ela viveu o contexto do surgimento do nazifascismo, de governos totalitários. Então, ela viu muitas pessoas, inclusive, de certa forma, ela, né? Porque, se eu não me engano, ela era judia. Enfim, ter as suas liberdades individuais suspensas, né? Ela vai defender bastante essa ideia de que para eu ter a liberdade individual também é necessário que o coletivo tenha a sua liberdade, que o outro tenha a sua própria liberdade. A gente pode concluir disso que a liberdade, ela é uma forma de ver o mundo, certo? Né? E não só isso, a gente também pode dizer que a liberdade ela pode ser política, a partir do momento que você pode expressar a sua liberdade política, né? Votar naquela pessoa que você quer, apesar de que liberdade política não é só votar, é você também ter o direito, né, de exigir os seus direitos, né? Ela pode ser ética, ou seja, de você poder manifestar a sua cultura, a sua religião e afins. E a liberdade de pensamento é a liberdade de você poder pensar e também poder produzir obras, produzir coisas a partir do seu pensamento. A liberdade de pensamento é você poder escrever um livro, né, que, sei lá, possa criticar o Estado. Enfim, como a gente pode ver, liberdade é uma coisa complexa. E aí, voltando na frase da Cecília Meirelles, cadê que eu anotei ela aqui? Né? A liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. E olha o tanto de tempo que a gente já andou aqui e que várias pessoas, várias sociedades já pensaram liberdade, já pensaram de formas diferentes, né? O Ocidente, de certa forma, sempre alimentou essa ideia de liberdade. E aí ela fala, não há ninguém que explique. Olha, um monte de gente tentou explicar e explicou de formas uma diferente da outra. E não há ninguém que não entenda. De certa forma, no fundo, a gente sabe o que é liberdade mesmo não sabendo com todas as palavras. Mesmo que a gente não consiga explicar, a gente sabe. A gente entende o que é liberdade de certa forma, né? Mesmo que você tenha as suas liberdades todas privadas, você ainda sente o que você é ser livre. Entende? E aí, gente,
é isso, né? Inclusive eu quero saber o que você acha que pra você é liberdade. Já deixa aqui nos comentários, né? Fala pra mim se mudou seu pensamento, se lá no vídeo, lá no comecinho, você achava que liberdade é uma coisa e agora você acha que é outra, né? Fala aqui se houve essa mudança de pensamento. Fala se tem algum desses pensadores aqui que você concorda ou discorda e por quê. Enfim, deixa aqui nos comentários, né, um pouco do que você também pensa sobre liberdade, né? Me fala aí o que você acha sobre liberdade. Como eu falei, liberdade acho que é um conjunto, né? Agora, trazendo a minha conclusão do que eu acho, do que eu, Ana Luísa, acho. Acho que a liberdade é um conjunto. Não há liberdade se você não tiver uma liberdade política de você se expressar. Não há uma liberdade se você não houver liberdade individual. Se você não tiver condicionado, né? Para mim, não há liberdade se você tiver condicionado, sei lá, qualquer instituição, ao Estado, à igreja, as condições sociais e materiais, ao seu contexto histórico. Para mim, não há liberdade se você estiver sendo coagido a fazer algo, né? Se você agir contra aquilo que você realmente quer, que no fundo você quer, sabe? Que você acredita, que você pensa. Para mim, liberdade é isso. E como eu falei, é complexo, né? Complexo. Liberdade não é só algo ilusório, né? A liberdade, ela também... É muito doido isso de pensar, né? Que a liberdade, ela é um conceito abstrato, como eu falei no início do vídeo. É esse conceito que a gente não entende por completo. Assim, não é que a gente não entenda, mas a gente não consegue explicar por completo. Mas o conceito de liberdade move o Ocidente como um todo, né? Move a nossa sociedade a pensar. A gente tem a criação do Estado de Direito porque a gente tem, de certa forma, um pensamento sobre o que seria liberdade, né? Como é que a gente faz um Estado de Direito respeitando as liberdades individuais e coletivas, né? Então é interessante pensar que o conceito abstrato ajuda tanto a gente, né, na nossa sociedade concreta. Então é muito legal pensar nisso. É legal pensar que houve, por exemplo, eu falei sobre o hino da França, né? Inclusive, bora botar aqui no final o hino da França? Bora colocar o hino da França aqui no final, galera? Né? Que eles estão exaltando uma palavra abstrata e você vê a Revolução Francesa toda sendo movida por um conceito abstrato, né? Por um conceito de liberdade. Então é muito maneiro, assim. E não só a Revolução Francesa. Quando a gente pega, por exemplo, a Revolução Russa, pô, os caras fizeram... Agora só que eles estavam pensando mais na liberdade em relação a Marx, né? Mas, pô, os caras fizeram uma revolução, sabe? Movida por um pensamento de se libertar, né? De melhorar as condições sociais, né? As questões econômicas de um país, daquele povo também. Então é muito legal pensar que liberdade, apesar de ser um conceito abstrato, é um conceito que alimenta tanto a nossa realidade concreta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês querem um vídeo sobre liberdade de expressão. E é isso. Beijo, tchau!